Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni, Instagram, Facebook, YouTube PR Giovanni Júnior ou Igreja Casa na Rocha. Continue conosco e não se esqueça, nesse final de semana, aniversário da nossa comunidade, 5 anos de existência, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor. Então, sábado nós temos um evento para mulheres, o telefone está aqui embaixo, se você quiser se inscrever. Sábado às 15h30, um chá para mulheres, e no domingo, 9 horas da manhã, e também às 19 horas, teremos uma grande festa de aniversário da nossa comunidade. Venha estar conosco, eu tenho certeza que Deus tem algo lindo para fazer no seu coração. Traga sua família, traga amigos, Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Então vamos que vamos, Atos capítulo 14, a Bíblia diz, Atos 14:1, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividindo-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar de Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivos, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões a apedrejarem a Paulo, arrastando-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que, através das muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido.
Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Atos capítulo 14, de 1 a 28, é o que acabamos de ler para vocês, tá bom? O tema de hoje é perseverança no sofrimento e fidelidade na missão. Vou repetir, o tema de hoje é perseverança no sofrimento e fidelidade na missão. Texto básico, como nós lemos, Atos 14, de 1 a 28. O evangelho aqui avançando entre ovações e pedras, né? Então, Atos 14 revela a essência da missão cristã, que era plantar igrejas entre perseguição, sinais, maravilhas e milagres. Então, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, aprendemos que o sucesso do evangelho não se mede pela ausência de conflitos, mas pela fidelidade em meio a eles. Deus usa tanto os milagres quanto o sofrimento para expandir o seu reino nos corações humanos. Então, primeiro pontinho em Icônio aqui, a ousadia que divide cidades. A ousadia que divide cidades. Do versículo 1 ao versículo 7. Vemos uma pregação com poder e persistência. A estratégia, né? Paulo e Barnabé falaram com tal ousadia que grande multidão creu. Mas vemos também oposição, judeus incrédulos que agitavam os gentios. Vemos também uma resposta divina, Deus operando sinais através deles. É interessante que aprendemos aqui que a ousadia apostólica não era arrogância, mas sim confiança no Espírito Santo e sinais autênticos que validavam a palavra que estava sendo pregada. Vemos do 4 ao 7 uma fuga estratégica, uma ameaça de apedrejamento. Os leva a fugir para Listra e Derbe. É interessante, né, que fugir da perseguição não é covardia, mas sabedoria para continuar a missão que outrora foi dada pelo Senhor. Morrer é fácil, difícil é viver para frutificar em prol do reino de Deus. Segundo pontinho que trazemos para vocês, ou segunda lição, lá em Listra. Em Listra vemos a glória que pertence só a Deus. Do versículo 8 ao 18, o milagre que gera idolatria, a cura de um coxo aqui de nascença. Pela fé em Cristo o homem saltou e andou, diz o texto sagrado. E a reação pagã foi que os deuses desceram até nós, disseram eles. Chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. É interessante que o coração humano, né, adora trocar o Criador pela criatura. Até milagres podem ser mal interpretados e distorcidos nos corações que estão corrompidos ou cegos espiritualmente falando. Mas aí do 14 ao 18, do versículo 14 ao 18, vemos uma defesa apaixonada por Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes. É um gesto judaico de horror a uma blasfêmia contra Deus. E vemos um sermão que eles pregam aos pagãos. Somos humanos como vocês. Convertam-se ao Deus vivo, que criou os céus e a terra. Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo. É interessante que vemos que a mensagem aos pagãos aqui é cristocêntrica, é teocêntrica. Não falam de si mesmo, não chamam a glória para si, mas falam daquele que dá chuva e colheitas, o Deus provedor, o Jeová Jirê, aquele que cuida do seu povo. Terceiro lugar, terceiro pontinho, terceira lição, de volta a Listra. Vemos o sofrimento que fortalece, do 19 ao 23. O preço da fidelidade. Judeus de Antioquia e Icônio instigavam o povo e apedrejam Paulo e o arrastam para fora da cidade, pensando até que ele estava morto. O impossível aqui, né? Nós vemos Paulo se levantou e voltou à cidade, diz o versículo 20. Deus não poupa os seus servos do sofrimento, mas os ressuscita no meio dele. A resiliência, a perseverança de Paulo é um milagre contínuo e um grande testemunho e aprendizado para cada um de nós. Depois vemos o discipulado que prepara para a guerra, do 21 ao 23. Vemos a prioridade aqui, né? Eles voltam para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos que haviam se convertido naqueles lugares.
Vemos uma advertência também realista, né? Quando o texto diz no 22, é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Vou repetir, é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é moleza. O reino de Deus não é um mar de rosas. O reino de Deus envolve também tribulações e sofrimento. Mas vemos um governo espiritual. Designaram presbíteros para cada igreja, Paulo e Barnabé, com a autoridade apostólica que eles tinham. E é interessante que igrejas fortes nascem do discipulado pós-conversão. E a segunda lição que aprendemos é que líderes não são eleitos por votação, mas designados pela direção do Espírito Santo de Deus. Vou repetir as duas lições. Igrejas fortes nascem do discipulado pós-conversão. E a segunda lição, líderes não são eleitos por votação, mas designados por direção do Espírito Santo através de autoridades espirituais. E o quarto pontinho, para nós finalizarmos, o retorno a Antioquia, celebrando a fidelidade de Deus. Do 24 ao 28, o relatório missionário, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus fizera através do seu poder, da sua mão forte. O foco aqui é que Deus abrira aos gentios a porta da fé, foi o relato deles. E vemos aqui uma celebração, né? O centro do relatório não são as nossas conquistas, né? A conquista deles, no caso aqui, mas as obras de Deus, a ação divina em favor deles, em prol do evangelho e do reino de Deus. Missões existem para glorificar a Cristo. Vou repetir, missões existem para glorificar a Cristo. Então, concluindo tudo o que aprendemos, quais são as lições para a igreja hoje? Em primeiro lugar, o evangelho causa divisão, muitas vezes. Em Icônio, né, uns creram, outros se revoltaram. A pregação fiel gera crise, mas também conversões de verdade. Segundo lugar, milagres exigem discernimento. Em Listra, a cura virou idolatria. Sinais devem apontar sempre para Cristo e não para o homem. Terceira lição, sofrimento é escola. O apedrejamento de Paulo mostra que Deus nos fortalece no sofrimento, não apartando-nos dele e da missão que outrora foi confiada. E a quarta lição, discipulado é não negociável. Paulo voltou às cidades hostis para consolidar as igrejas. Ele não se acovardou, ele enfrentou as lutas e dificuldades, até porque ele sabia que conversões sem raízes morrem na primeira perseguição. Então, quais são as 4 lições para a igreja hoje? O evangelho causa divisão, milagres exigem discernimento, sofrimento é escola e discipulado não é negociável. Então, grande desafio para nós em Atos 14, ele nos interroga, né? Será que você tem pregado com ousadia, mesmo diante de ameaças e perseguições? Será que você aceita glória humana como em Listra, ou devolve a Deus a glória que somente a ele pertence? Será que você está disposto a ser apedrejado pelo evangelho e levantar-se para continuar na sua missão, no propósito de Deus para a sua vida? Lembre-se, a mesma fidelidade que sustentou Paulo e Barnabé sustenta você também. Então avance, não para ser chamado de Deus com D minúsculo, mas para que muitos chamem Jesus Cristo de Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Quero mandar um abraço para a Jaque, a Ellen, a Ferreira Medeiros e o Marcos Gronar, que estão aqui online conosco. Que a graça e a paz de Jesus. Você que chegou no finalzinho, a Romilda Ruiz também que entrou agora. Você que entrou no finalzinho dessa live, vai ficar disponível aqui para você assistir. Nós lemos hoje Atos 14, interpretamos ele, né? Explicamos ele e aplicamos ele no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Então dê uma olhadinha com muito carinho, compartilhe, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe com muitas pessoas. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni, Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, Pastor Giovanni Júnior ou Igreja Casa na Rocha. Se você botar no Google também, Pastor Giovanni Júnior, vai
aparecer todas as nossas redes sociais, que também estão aqui no link de descrição, aqui embaixo, horários da igreja, endereço da igreja, endereço do culto, os horários, as nossas informações também para a contribuição. Desde já queremos agradecer o carinho, o afeto dos irmãos, com a generosidade de vocês. Que Deus os abençoe, que Deus continue derramando graça e glória sobre a sua vida, sua casa, sua família. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoe os nossos queridos irmãos. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, encerramos essa live, colocando a vida de cada um dos nossos irmãos diante da tua face, diante do Senhor. Manifesta o teu poder, a tua graça, a tua glória, a tua unção sobre os teus filhos. Derrama, Pai, a tua bênção sobre nós, ousadia, coragem, perseverança, mesmo em meio ao sofrimento, à dificuldade, à luta, o problema. Nos ajude, Pai, a avançarmos com coragem e ousadia no Senhor, com intrepidez no Espírito Santo. Unge-nos com teu óleo, derrama, Pai, a tua graça sobre nós, nos capacita diante dos desafios da vida, das lutas, da hostilidade, das perseguições, que não venhamos a nos acovardar, mas sim em coragem, fé, em ousadia, na unção, na graça e no poder do Senhor, possamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, poderoso, capaz de salvar as vidas, operar milagres e maravilhas e transformar corações e famílias, cidades e regiões, para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Derrama a tua presença sobre cada um daqueles que estão me ouvindo. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua unção sobre eles. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abração, Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Quem entrou no finalzinho vai ficar disponível aqui para você assistir na sua casa a nossa live, tá bom? Mazé Atleta, a Eliane Correia Pacheco, a Romilda Ruiz, Deus os abençoe. Um grande abraço, domingão tamo junto, 9 horas da manhã e às 19 horas, 5 anos da Igreja Casa na Rocha. Pastor Felipe Abel vai estar conosco e também a Priscila Zimmermann, minha irmã, vai estar ministrando no sábado, 3h30 da tarde, e no domingo de manhã e à noite, aniversário da igreja, teremos o nosso querido pastor Felipe Abel, lá de Brusque, Santa Catarina, ministrando aos nossos corações. Grande abraço, Deus os abençoe. Valeu, gente.